Olá, querido, graça e paz, tudo bem com vocês? Então, gostaria de dizer, né, antes de mais nada, que eu estou morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo, né, logo, logo, mais perto e mais rápido que nós possamos imaginar, nós estaremos juntos ali em comunhão na nossa tão querida e amada igreja, mas é importante que nesse período, né, e certamente você já está fazendo isso, tomando os devidos cuidados, tomando as devidas precauções para que esse processo ele passe. Então, logo, logo nós estaremos juntos. Estou morrendo de saudade de vocês, das nossas aulas, das nossas interações ali. Amém? Pessoal, então vamos lá. Vamos dando continuidade aí ao nosso calendário, a nossa programação. E antes de mais nada, eu gostaria de levá-los, né, a um momento de reflexão. Para que você na sua casa orasse. Amém? Pai querido, Pai de amor, nós te entregamos, Deus, esse momento de estudo da sua palavra, que a palavra que será ministrada, Deus, possa ficar guardada, Deus, em nossos corações, para que ela possa ser luz diária, Deus, em nossa vida e na nossa caminhada cristã. Desde já, eu te agradeço, Deus, mesmo não sendo merecedor, mas em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos lá. Então, nós vamos começar a falar hoje de um assunto, né, de um livro, né, muito, muito especial. Eu tenho um carinho muito grande, né, por esse livro, que a gente vai estar falando hoje, é sobre o livro de Êxodo, né? Certamente aí, e só um detalhe que eu gosto muito de começar as minhas aulas com essa reflexão inicial que se encontra lá em Oséias 4:6, que diz o seguinte, que o meu povo ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento e também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, e também eu me esquecerei teus filhos. Então, pessoal, isso é muito importante, né? O povo ele tem sido destruído por falta de conhecimento. Vinícius, o que isso quer dizer? A gente não tem, né? Tem, na verdade, nos faltado o conhecimento da palavra. Então, é importante que você tenha o hábito, né? Que você crie esse hábito, que você crie a sua rotina de ter o seu devocional, de você ter o hábito de você estudar a palavra, de você conhecer a palavra. Aqui está o seu manual de vida, né? Aqui está o seu manual que vai te ajudar muito na tua vida cristã, na tua não, né? Na nossa vida cristã. Então é importante que você tenha o domínio, né? Que você estude, né? Para que você não seja influenciado por doutrinas vãs, mas que você seja um influenciador em nome de Jesus, que você seja um influenciador do reino. Amém? Vamos lá. Então, quando a gente fala, por exemplo, no livro de Êxodo, é impossível nós não citarmos algumas dessas cenas, né? Algumas dessas cenas são clássicas, são memoráveis, quando nós falamos no livro de Êxodo, né? Que é a sarça ardente, quando Deus ele fala, né? Com Moisés no monte, o mar se abrindo, né? O mar vermelho ali se abrindo, é um clássico, né? É um clássico é, desse livro, recentemente numa minissérie aí, numa novela, em que houve, né, acho que foi uma das cenas mais aguardadas, foi quando houve a abertura, né, do Mar Vermelho, porque eu não sei se você pensa dessa forma, mas eu sempre quando vou à praia, desde quando criança, né, vou à praia, eu fico vendo aquela imensidão ali do oceano, eu fico imaginando como que é, né, como que seria, por exemplo, aquela praia, ela literalmente se abrindo ali no meio e possibilitando ali a passagem, um caminho para o povo passar. Então, isso é algo assim, né, que desperta, né, a nossa curiosidade, que desperta muito a nossa imaginação. O maná caindo do céu, o alimento ali, né, o cuidado, o amor, né, o carinho de Deus para com o seu povo. As pragas também, a gente vai estar falando na aula de hoje, né? E a escravidão, né? E a opressão, por exemplo, do povo por parte de Faraó. Então, essas são algumas cenas, essas são algumas das situações que ocorrem no livro de Êxodo, que é o que nós vamos estar falando na nossa aula de hoje, amém? Bom, pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que começar a entender desse livro, né, lá em Êxodo 12, né, de 2 a 13, nós temos algumas orientações aí que são passadas, se você tiver com a sua Bíblia aí, né, essas orientações aí, elas falam desde do nascimento ali, de todo o processo
de Moisés, né, de todo, desde o nascimento de, de Moisés, né, até a instituição, né, da Páscoa, né, a toda a orientação que Deus ele passa com o seu povo. E olha o que diz lá em Êxodo 12, de 12, cadê aqui? Êxodo 12, de 12 a 13, ó. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito eu farei juízos, né? Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo o meu sangue. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Isso, na verdade, é o que nós vamos estar vendo mais à frente, é quando Deus agora, né, parece que o jogo virou, né? É quando Deus agora, ele manda sacrificar todos os primogênitos na terra do Egito, assim como o Faraó fez com o seu povo. Mas Deus, ele dá uma ordenança do seu povo para que fosse feito um sacrifício, para que fosse sacrificado um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro ele fosse passado nos umbrais da porta como um sinal de livramento. E aí eu te levo uma segunda reflexão, que é a seguinte: o sangue na porta dos umbrais, ele faz, né, ele nos recorda-nos que não foi Moisés quem libertou o povo. Amém? Não foi Moisés quem libertou. Moisés, ele foi um instrumento. Quem foi que libertou o povo da escravidão? Amém. Isso aí, ó. Deus é que libertou o povo da escravidão. Ó, vá traçando uma linha de raciocínio aí, ó. O sangue, né, nos umbrais da porta. Normalmente o umbral, né, aquele caixonete onde fica encaixada a porta ali, aquele umbral, ele é feito de quê? Madeira. Isso aí, ó. Sangue, né, passado na madeira, ó. Vá acompanhando aí, ó. Segunda reflexão que eu te levei. Terceira reflexão, ó. O sangue nos umbrais, ele vai nos recordar, ele vai nos fazer menção que esse sangue ele foi derramado. Onde esse sangue foi derramado? É isso aí, o sacrifício vivo que foi feito aonde? Na cruz. E quem era o cordeiro ali? Jesus, o Filho de Deus. Olha como são eventos que cronologicamente eles estão muito separados, mas que eles têm uma relação muito grande. Ou seja, quando Deus ele ordena que houvesse um sacrifício, né? Quando Deus ele manda sacrificar um cordeiro, um animal, e o sangue daquele animal ele fosse passado nos umbrais da porta para que Deus ele livrasse o seu povo. E lá à frente, quando ocorre o sacrifício vivo de Jesus na cruz pela remissão dos nossos pecados. Olha o quão lindo é essa história. Então, são situações em que, cronologicamente, elas estão bem distantes, mas olha como elas se completam. Olha como o nosso Deus ele é maravilhoso. Amém? Então, vamos lá, pessoal. Então, dentro desse contexto histórico, né, de Moisés, nós temos aqui, né, séculos se passaram, né, com a descendência do povo, e se você olhar bem nos primeiros capítulos de Êxodo, há um silêncio, né, há um silêncio de Deus, né, segundo estudos aí, esse silêncio, né, de Deus, ele demora aí aproximadamente 400 anos, porque esse silêncio ele seja quebrado desde a morte, né, de José, e em consequência disso, né, não em consequência disso, mas houve, né, uma multiplicação dos descendentes ali, né, do povo, né, e a multiplicação desse povo, assim, ele começou eles começaram, na verdade, a crescer numa velocidade, assim, altíssima, e isso preocupou muito o governante da época, né? E aí você tem um povo, né? Você tinha ali dois povos, você tinha o povo hebreu e o povo egípcio, né? Então o povo hebreu ele começou a se multiplicar, começou a crescer muito, e isso não foi, né? Não estava sendo bem visto pelos olhos de Faraó, né? Faraó, na verdade, com medo de algum tipo de rebelião, né? Algum tipo de movimento, né? Então, o que Faraó ele começou a tomar algumas providências para tentar conter
o nascimento, né, para tentar conter, na verdade, a multiplicação desse povo. Amém? E uma dessas primeiras, olha como Deus ele já vai começando, por exemplo, né, a preparar o caminho de Moisés, né? Olha como é que isso é lindo. Vamos lá, ó. Faraó, ele dá uma ordem às parteiras, né? Faraó dá uma ordem às parteiras. Qual foi a ordem, né, dada por Faraó? Todo menino que nascer, mata e deixa somente as meninas viverem. Só que as parteiras, elas eram tementes a Deus. Elas se recusaram, né, a executar tal ordem, né, de Faraó. Isso foi de uma importância muito grande, né, para que houvesse é, para que o plano de Deus na vida de Moisés ele começasse ali a se concretizar. Amém? Então o faraó, né, em consequência disso, ele começa a escravizar o povo, ele começa a aumentar a carga de trabalho, ele começa a aumentar a carga de impostos, né? Tudo isso, né, em consequência, né, desse aumento, né, desse grande número de representantes ali do povo hebreu, porque já Faraó ele temia que fosse levantado, né, um líder, né, fosse levantado alguém que livrasse esse povo da escravidão. Então esse é o contexto, né, inicial, né, para você começar a refletir sobre o que nós falaremos no estudo desse livro de Êxodo, beleza? Bom, vamos lá. Então nós temos aí o aparato, na verdade, a genealogia, né, a descendência, né, de José, dos grandes patriarcas. Então, se você pensar nesse contexto aí, né, a quantidade ali de descendentes, eles estavam se multiplicando, né, na terra. Então, isso, obviamente, que preocupava os governos, em especial o governo de Faraó. O Faraó, na verdade, ele tinha medo que a alta quantidade, né, a alta quantidade de representantes ali, que eles pudessem, né, o povo hebreu, ele pudesse se unir a outros povos, né, e guerrear contra Faraó. Então, Faraó ele começou a tomar algumas medidas muito drásticas para conter esse avanço do povo de Deus. Uma dessas primeiras foi matar os primogênitos. Então, você já vai entendendo que depois a gente vai falar isso daí de novo, tudo bem? Bom, então o primeiro acontecimento aí marcante, né, ele fala sobre o nascimento, né, de Moisés. Então, o significado de Moisés é aquele que é nascido, é aquele que é tirado das águas. E olha como as coisas elas são, como os planos de Deus, né, eles acontecem. Então vamos lá. Faraó ordena então que todos os meninos hebreus fossem lançados, né, no Nilo. Ele desiste então, né, de matar e ele manda, por exemplo, fazer com que esses primogênitos eles fossem lançados rio abaixo. Aí olha o que acontece agora. Nós temos alguns fenômenos, né, algumas situações que estão acontecendo, né, nesse mesmo contexto, só que são situações diferentes, mas que lá no final elas vão chegar a um ponto comum. Então, o faraó, ele faz o seguinte, ó, manda todos os primogênitos serem postos nesse rio. Ao mesmo tempo, a filha de Faraó, ela era estéril. Filha de Faraó foi ao rio Nilo se banhar. Segundo relatos, esse banho que a filha de Faraó estava, né, realizando ali não era um banho higiênico, não era um banho de asseio, mas era um banho que ela estava oferecendo sacrifício, né? Ela estava se oferecendo esse sacrifício porque ela não era filho, né? Ela não era filho, não, perdão. Ela era estéril, então ela queria muito filho. Tu já entendeu o que quis dizer, exatamente isso. Então, ó, ela estava no rio, né, se banhando ali, fazendo o seu sacrifício, clamando a chegada de um filho, e quem chega em um cestinho? Moisés. Olha como os planos de Deus, né, como Deus ele vai usando situações, como ele vai usando pessoas para que se possibilite a concretização dos seus propósitos, a concretização dos seus planos. Então, com isso, né, Moisés ele é levado ao palácio, né? Então ele cresce, né? Ele tem acesso a uma cultura, até mesmo porque a cultura egípcia na época ela era uma cultura muito desenvolvida, ela era uma cultura muito evoluída. Então isso foi de grande importância para
o crescimento de Moisés, o desenvolvimento de Moisés. Então, Moisés ele estudou, Moisés ele frequentou universidade, né? Mas, né, Moisés ele sempre manteve, né, contato ali com seus irmãos, com a sua descendência, né, do seu povo. Eu acredito, né, que esse contato era muito, né, de familiares que possivelmente trabalhavam ali no palácio de Faraó. Então, de alguma forma ou de outra, por mais que Moisés ele fosse criado no palácio, de alguma forma ou de outra ele sempre manteve contato com o seu povo. Então, isso foi importante para a história de Moisés, para que ele não perdesse, né, o contato. Então, Moisés, lá, quando a gente começa já a observar agora, lá em Êxodo 2, de 11 a 15, né? Se você, deixa eu voltar aqui, vamos lá em Êxodo 2, né? Olha o que acontece. Lá em Êxodo 2, de 11 a 15, nós temos o seguinte, ó. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu, né, de seus irmãos. Então Moisés ali, ele vê uma cena que acho que o incomoda muito. Ele vê alguém maltratando ali um de seus, né, de seus representantes ali, um de seus, né, seus irmãos ali, um de seus povos, né, de seus povos ali. E aquilo deixa Moisés, na verdade, muito angustiado. E aí, o que Moisés faz? Né? Ele tenta exercer ali o papel de polícia, né? de pacificador, tentando apaziguar aquela situação, mas algo inicialmente, olha o que eu estou dizendo, algo inicialmente ele dá errado. Aí olha a continuação aí, ó. E olhou, né, de uma banda para outra, né, ou seja, ele olhou de um lado para o outro, vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e o escondeu na areia, né? Então ele mata, na verdade, ali um egípcio, né, com o objetivo de defender, né, o maltrato que estava sendo ali, que estava sendo feito ali com um de seus irmãos, né, com um hebreu. E aí, na verdade, que começa um outro ponto agora da vida de Moisés. Moisés já grande, aproximadamente em segundo relato, Moisés nessa época ele já tinha 40 anos quando ele decide, por exemplo, fazer essa visita aos seus irmãos. Ele vê essa situação, mata o egípcio. Em consequência disso, com medo das consequências disso por parte de Faraó, o que Moisés faz? Foge. Ele foge para onde? Ele foge para o deserto. Então ele fica aproximadamente ali no deserto 40 anos. E aí olha como o propósito de Deus ele acontece em nossas vidas. Certas coisas que ocorrem em nossas vidas, nós não temos hoje, podemos não ter a noção, podemos não ter o entendimento, o porquê que ela acontece. Exatamente como aconteceu na vida de Moisés. Moisés ele tinha toda uma condição ali favorável, né, no palácio de Faraó, cultura, né, alimento, né, todo o acesso à informação. Mas em consequência dessa morte ao egípcio, ele foge para o deserto e ele fica 40 anos aproximadamente ali no deserto. Lá no deserto, ele casa, lá no deserto, ele tem seus filhos, por exemplo, e o mais importante disso, essa vivência de Moisés no deserto, né, foi de extrema importância para a execução do plano de Deus. Mais uma vez, nada na vida de Moisés aconteceu por acaso, assim como na tua vida, nada acontece por acaso. Deus ele sempre tem um propósito, Deus sempre tem um plano. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para que o plano, né, para que o propósito de Deus na sua vida se concretize, assim como foi com Moisés. Então, muitas das coisas não, né? Tudo que aconteceu na vida de Moisés foi a plena permissão de Deus para que o plano maior, para que o propósito maior, ele se concretizasse. E eu te pergunto o seguinte, qual foi a importância de Moisés ele ficar 40 anos no deserto? Qual foi a importância disso? Te dá 10 segundos para você pensar nisso daí. Não, 10 segundos já, porque isso é muito fácil. Olha aqui. A importância da vivência de Moisés no deserto foi para que Moisés ele conhecesse a geografia daquele local. Por que isso foi importante? Para quando Moisés ele guiasse o seu povo justamente por esse deserto, Moisés já teria
pleno domínio sobre aquela região. Então, isso foi de extrema importância para, né, a caminhada ali do povo de Deus. Então, Moisés, né, ele já conhecia a região que futuramente, né, ele guiaria o seu povo ali. Amém? Olha como é que são as coisas, como é que isso é lindo de se estudar. Então, Moisés ele estava, né, pastoreando ali as ovelhas de seu sogro Reuel, né, também conhecido ali como Jetro, quando há o diferencial ali na vida de Moisés, que é quando Deus, né, ele fala com Moisés, né, lá por meio da sarça, né, ardente, né, lá em Êxodo 3, né, nós temos o seguinte, ó: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, né, sacerdote de Midian, e levou o rebanho através do deserto, via o monte de Deus Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, a uma figura de chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se queimava. Moisés disse: agora me virarei por lá e farei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Então Deus ele já começa a falar ali com Moisés por intermédio da sarça. E na verdade nós temos um embate, né, uma discussão ali, né, entre Moisés, né, e Deus, né, questionando, né, Moisés ali. E aí, a primeira atitude ali de Moisés nesse processo, Moisés ele tenta, né? Ele apenas tenta fugir da presença de Deus, né? Com algumas argumentações. Então, a primeira é que nós temos lá em Êxodo, né? 3:11, e aí Deus ele começa, né? A passar alguns direcionamentos ali, né? Sobre o que estava acontecendo com o povo lá em Êxodo 3:7, a gente consegue observar o seguinte, ó: e disse o Senhor: tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir naquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, o clamor de Deus, né, o povo ali de Deus, né, em razão da opressão de Faraó, né, esse clamor ele chegou até ouvidos, né? Chegou até, na verdade, chegou até a Deus. Então Deus ele vai de encontro a Moisés, né, para que Moisés fosse levantado como grande libertador, para que Moisés ele conduzisse o povo de Deus ao longo dessa jornada. E aí começa, na verdade, né, o Moisés ele tenta, na verdade, né, não aceitar esse chamado ali no primeiro momento, ó. Aí começa. Lá em Êxodo 3:11 nós temos o seguinte, ó. Cadê? Moisés ele diz o seguinte, ó: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então Moisés, no primeiro momento, ele já se mostra, né? Ele tenta alegar a sua incapacidade, né, para ir de encontro a Faraó para tentar libertar o povo. E aí continua, ó, lá em Êxodo 3:13, ó: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Né? Então Moisés ele começa a achar que ele não tinha, né, esse conhecimento, que ele não era capaz de conduzir, né, de executar essa função, né? E aí continuando, ó, lá em Êxodo agora 4:1, esse embate aí, essa discussão, e ela vai seguindo nos próximos capítulos, ó. Lá em Êxodo 4:1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Então eles vão dizer: não, Moisés, né? Deus ele não apareceu a você, né? A gente não acredita em você. É, eu não sei se você está né? Não sei se você está se identificando, né, com essa situação. Quando Deus ele manda que nós façamos alguma coisa, às vezes, por exemplo, essa é a nossa atitude. Não, Deus, eu não sou capaz, Deus, não, isso não é para mim, Deus, não.
como, Senhor? Eu não tenho, eu sou tão pequeno, Senhor, a minha voz ela é tão baixa, né? Diante do que o Senhor está me pedindo, mas Deus, ele nos capacita, Deus, ele está te capacitando, né? E aí, né, lá em Êxodo, né, 4:10 diz o seguinte ainda, ó. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem que ainda nem que ainda que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua, né? Então, né, ele alegava que ele não sabia falar, não era eloquente com as palavras, então ele tentando, né, contra-argumentar. Então essa conversa aí de Deus, né, e Moisés, ela vai, né, se avançando aí por uns capítulos, mas aí chega um, um determinado ponto aí, né, em que ainda em Êxodo 4, né, Moisés ele fala assim, mas como que eu vou chegar para o povo é, sem, sem nenhuma prova, né? Aí lá em Êxodo 4, de 1 a 9, né, lá no versículo, cadê aqui? Lá em Êxodo, no versículo 9 diz, ó, e se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, né, que é né, a utilização aí da vara, né, a mostrar a formação, por exemplo, da lepra, a transformação da água em sangue, é, ainda que não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e derramarás na terra seca, e as águas que tornará o rio transformar-se-ão em sangue. Aí lá no 10, ó. E disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de anteontem, nem desde ontem. Tem falado aos teus servos, porque sou pesado de boca e pesado de língua, né? E aí ainda continua a Moisés tentando a todo tempo, né, se esquivar, tentando fugir desse propósito, né? E aí lá em Êxodo 4:14, cadê aqui, ó? Então, né, nesse momento aqui, eu acho que Deus ele chega num limite, né, com Moisés. Começa lá lá no Êxodo 4:13 diz: ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele que tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ele diz: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que também sairá ao teu encontro, vendo-te, né, se alegrará o seu coração. Então ali, né, é quando Deus ele manda Arão, o irmão de Moisés, e junto com ele nessa missão. Então, nesse momento aqui, né, você percebeu que foi um embate ali muito grande entre Moisés e Deus. Moisés, não vou, não quero. Até que em um determinado momento Deus fala assim, ó, chama o seu irmão Arão, ele é eloquente, ele fala muito bem, e vá, né, cumprir a missão. Bom, e aí que nós começamos agora, né, a falar um pouco sobre as pragas, né, deixa eu adiantar aqui isso, né, nós começamos aqui a falar um pouco sobre a questão das pragas. As pragas, na verdade, elas foram um alerta, né, de que Deus ele estava com Moisés. Quando Deus ele foi a Faraó na tentativa de negociar a liberação do seu povo, Deus ele já prevendo, né, que isso não aconteceria. As pragas, na verdade, elas foram sinais e juízos, né, foram sinais aí e juízos da soberania de Deus. E mais importante, né, do que provar essa soberania de Deus, foi para desacreditar as entidades divinas egípcias, porque elas não foram capazes de reverter essa questão das pragas, amém? Então nós temos aí, lá em Êxodo agora 9:16, né? Vamos lá. E aí vale ressaltar, né, quando Deus aqui, ó, lá em Êxodo 5 começa, ó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo, né, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó, né, muito soberbo, diz, ó, mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel?
não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E aí, na verdade, essa, como eu falei há pouco, a soberba, na verdade, de Faraó, foi, na verdade, essa consequência das 10 pragas, porque Deus já prevendo essa soberba, né, de Faraó, ele precisava de instrumentos que possibilitasse ali o endurecimento do coração de Faraó. E lá em Êxodo 9:16, né, isso aí, lá em Êxodo 9:16, nós temos o seguinte, ó, cadê? Ó, que aí fala sobre a questão do real propósito das pragas, ó. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, olha o que aconteceu ali. Essas pragas, elas por mais que elas fossem direcionadas ao povo egípcio, isso foi de importância para que acontecesse, para que os demais povos, as demais regiões, elas tomassem consciência, elas tomassem noção do grande poder de Deus. Então, assim, Faraó, ele teve a oportunidade de se submeter à vontade de Deus, porque nós tínhamos ali dois instrumentos, né? Nós tínhamos dois homens de Deus ali que tentaram, né, falando em nome do Senhor para libertar o seu povo. Então, Faraó, ele teve sim a oportunidade de fazer diferente, só que ele não fez. Então, isso foi, né, também importante, né, para que houvesse a execução ali do plano, né, e dos propósitos de Deus. Então vamos começar a falar agora sobre um pouquinho, né, sobre essas 10 pragas, tudo bem? Então, como nós falamos aqui, cada praga, né, todas as 10 pragas, elas foram fenômenos naturais, certo? E esses fenômenos naturais, eles atingiram em cheio ali as divindades, né, que se tinham na época. Então foi também para desacreditar os deuses, né, para acabar com a questão da idolatria, né, do povo ali para com os seus deuses, e também foi para, né, demonstrar uma impotência, por exemplo, que não se solucionou. Foram feitas inúmeras situações com os melhores, né, curandeiros ali da época, podemos assim dizer, mas que o problema ele não foi solucionado, amém? Vamos lá. Bom, então a primeira praga, né? Então a primeira praga em que nós temos aí a transformação da água, né, em sangue. Então você vê que hoje, né, algumas semanas atrás nós passamos pelo problema da crise da água na cidade. Você viu o quão foi complicado, né? Então você imagina a transformação, por exemplo, de uma água em sangue, uma cidade, né? Os seres vivos eles dependem de água para sobreviver, os animais dependem dessa água para que ocorra a questão do plantio, né? A dependência, por exemplo, dessa água. Então essa primeira praga foi, né, de grande, né, significativa e de grande significância, né, na questão da economia, né, da localidade aí. A segunda praga, né, ela também estava associada também, né, a Deus da fertilidade, né? Então todos ali que desejavam, né, engravidar, invocavam, né, ao Deus Hecate, né? E um desses deuses, né, também, esse Deus Hecate, ele também não foi, né, capaz, por exemplo, de reverter essa questão, por exemplo, das pragas, né, das rãs. E a terceira ali, né, a praga, né, dos piolhos, né? Quem já teve piolho aí enquanto criança, né, sabe quão cômodo é, né? Então a gente tem o seguinte, né, o pó da terra, considerado sagrado do egípcio, converteu em insetos oportunadores, né, que são os piolhos aí, né? Os sacerdotes egípcios, né, ao ministrarem nos lugares sagrados, usavam vestes brancas de linho. Estas deveriam ser alvas, extremamente alvas, né, brancas ali. Raspavam a cabeça e, antes de entrar no lugar sagrado, examinavam minuciosamente, porque não poderiam ter seu corpo ou suas vestes com qualquer inseto imundo. Curavam pessoas usando o pó sagrado da terra do Egito. Esse pó era considerado sagrado, né? Porque foi, né, uma oferenda aí, né, às grandes feridas, né, dos egípcios. Então, uma vez em que houve essa praga de piolho, né, que era considerado um inseto inoportuno, um inseto imundo, também isso veio de contraponto, né, aos grandes sacerdotes ali da região. A quarta praga, né, a invasão das moscas também, né, também veio com esse intuito de desmoralizar, né, o Deus, né, chamado ali de Beuzebu,
né, que tinha, né, essa característica de afugentar essas moscas e também nada aconteceu. E aí a gente vê essa quinta praga, que foi a praga contra os animais. Então os animais ali, né, além de possibilitar a execução de alguns trabalhos na época, os animais também serviam como fonte de alimento, né? Então, mais uma vez, né, a entidade ali, né, o Deus, né, que protegia os animais também foi incapaz, né, de reverter esse quadro, né? A sexta praga aí, né, a úlcera, né, úlceras que acometiam, né, o povo, né, as feridas, né, e essas feridas, por exemplo, o povo egípcio era um povo muito vaidoso, né, na época, então essas feridas, né, esses ferimentos que tinham ali na pele, né, também veio, né, de modo a contribuir para a execução do povo de Deus. E mais uma vez, né, o Deus responsável ali não foi capaz de conter tal processo, né. Então essa praga aí, né, que é a praga da saraiva, né, que é a praga dos gafanhotos, também fala, não, dos gafanhotos não, perdão, a da saraiva, né, que também aconteceu ali uma mudança de tempo ali, né, com trovões, né, também dificultando o processo ali de plantio, né, da plantação, né, também, né, os deuses ali não foram capazes de reverter. A praga dos gafanhotos, né, também, né, o gafanhoto ali é um inseto que ele, houve o consumo ali das plantações, né, dos alimentos ali dos egípcios, né, e a nona praga aí, né, que é a transformação de trevas, né, então isso também foi importante, né, para a questão da plantação ali, do processo de fotossíntese, né, não tinha sol, então não tinha como o processo ali do plantio acontecer. Então perceba que as pragas, se você observar bem, se você ler com calma, a gente não tem tempo, infelizmente, para discorrer todas essas pragas, mas se você observar, todas as pragas elas foram estrategicamente pensadas por Deus para que ela atingisse pontos fundamentais da cultura egípcia. Animais, vegetais, o sol, a pele, por exemplo, a água. Então, estrategicamente, essas 10 pragas, elas mexiam com toda a sociedade da época. E aí, por último e não menos importante, essa 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, assim como Faraó, ele mandou com que os primogênitos do povo hebreu fossem mortos. Isso mesmo aconteceu também agora com a 10ª praga. Então aqui o Egito, né, em decorrência dessas outras 9 pragas, o Egito ele já estava assim totalmente arruinado. Então essa última praga ela vem como a chamada lei da semeadura, da mesma forma como foi feito, né, com o faraó, com que o faraó mandasse ordenar matar os primogênitos ali. Deus, né, pela própria questão da lei da semeadura, né, ele houvesse, na verdade, agora a morte dos primogênitos dos egípcios. E ainda assim, o coração de Faraó permaneceu ali, ó, permaneceu o mesmo, né? O Faraó não se dobrou. O Faraó, ele não libertou o povo mesmo com essas 10 pragas. Então, pessoal, a gente vai estar encerrando essa primeira parte aqui, tudo bem? Na próxima aula a gente fala sobre a continuidade, agora a efetiva, né? A efetiva libertação do povo, tudo bem? Beijo no coração de vocês, até a nossa próxima aula.